Salve, salve nação, boa tarde aos meus amigos rubro-negros e anti-rubro-negros. Estamos chegando com mais um vídeo novo aqui na área. Eu quero agradecer o carinho de vocês para conosco. Graças a vocês, nosso canal está crescendo cada vez mais e mais. Eu venho pedir para vocês nos ajudarem também nas nossas redes sociais, principalmente no TikTok e no Instagram. No Instagram, a nossa conta é Onda Rubro-Negra com 2A no final. Estamos com a meta aí de até mês que vem chegar 10 mil seguidores no Instagram. Então eu peço para que vocês nos ajudem. E nos ajude também aqui no canal Onda Rubro-Negra no YouTube. Se inscrevam, compartilhem nossos conteúdos e deixem o like de vocês. Gente, eu sempre reitero aqui que o like é muito importante. É o like que deixa o nosso canal exposto para mais pessoas visualizarem e deixa o nosso canal em evidência na plataforma do YouTube. Nos ajude, ative o sininho também. O sininho é muito importante. A cada vídeo novo, a cada live nova, vocês serão notificados. Flamengo venceu o Botafogo, mas o que se viu dentro de campo foi uma bagunça em termos táticos e técnicos. Não vimos nenhuma evolução dessa equipe. O Flamengo ganhou muito mais na base da vontade, da raça e principalmente na individualidade de alguns jogadores, principalmente o Eric Pulgar e o Bruno Henrique. Dito isso, o Flamengo deu 3 dias de folga para os seus jogadores, galera. É inadmissível. O Flamengo realmente é uma bagunça, tá? Tivemos quase 2 meses de férias. Esse ano já teve vários dias de folga aí, 4, 5 dias de folgas, enfim. O Flamengo precisa evoluir, tá? Treinando já tá difícil e o Flamengo continua nessa bagunça que vocês estão vendo dentro de campo. O Flamengo não tem um time aí que eu digo para vocês, um time preparado ainda para enfrentar o São Paulo, tá? Aquele time que a gente chega e fala, olha, vamos vencer, vamos convencer. E o próprio Flamengo não passa essa confiança para os seus torcedores. Jorge Sampaoli vem muito mal nos seus esquemas táticos e vem muito mal nas suas substituições, tá? E as opções do Jorge Sampaoli também para começar as partidas são opções erradas, não vem dando resultado, não tem produtividade nenhuma. E outra pergunta que fica no ar, tá? O Flamengo já está correndo aí para renovar com o zagueiro Fabrício Bruno. E eu faço a pergunta, e com o Bruno Henrique? Quando a diretoria vai renovar com o Bruno Henrique? Vai esperar vir outro clube e fazer uma proposta e levar o nosso jogador? Já que o próprio Bruno Henrique já pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Então, aí vocês estão vendo o quanto o departamento de futebol é falho. É inadimplente o departamento de futebol, porque um jogador dessa magnitude, hoje é o nosso principal jogador ali, o Bruno Henrique, vem jogando muito, e eu me atrevo a dizer que ele voltou até melhor do que ele estava antes da contusão, e eu vou dizer para vocês, tá? Porque ele está assumindo ali responsabilidades de um atleta ali, líder de um grupo. E ele botou a faixa de capitão, ele foi capitão contra o Botafogo, tá? E ele assumiu essa função aí de capitão, assumiu muito bem, foi muito bem na partida. Ele, dentro da partida, ele exerceu várias funções ali, foi um jogador bastante versátil. Muitas das vezes ali o Bruno Henrique foi até o jogador de criação do Flamengo. Então é um jogadoraço e é impossível, é inadmissível que a diretoria ainda não renovou com o Bruno Henrique, tá? E se vai perdendo mais tempo, sem contar, como eu falei para vocês, eu venho sempre falando aqui no nosso canal, o Bruno Henrique foi o melhor reforço, sem sombra de dúvidas, dessa temporada de 2023. E o Flamengo fica insistindo com os jogadores de fora sem resolver os problemas internos, tá? O Flamengo precisa rapidamente renovar com o Bruno Henrique e resolver logo essa questão aí, conforme eu falei para vocês. Qual clube hoje no Brasil não quer contar com um jogador da magnitude do Bruno Henrique? Um jogador que chama a responsabilidade e é um jogador que tem uma velocidade muito apurada, né? O futebol hoje, o futebol moderno de hoje, as características dos jogadores de hoje são essas características do Bruno Henrique. Um jogador de força, um jogador veloz, um jogador que sabe recompor, um jogador muito tático, né? Então, estamos vendo aí o Bruno Henrique um pouco mais, como é que eu vou falar para vocês? Amadurecido, né? O Bruno Henrique, ele amadureceu muito e ele vem crescendo muito de produção com a camisa do Flamengo. E eu ainda vou além, galera. O Bruno Henrique ainda vai evoluir
muito mais, tá? Imagina se a gente tivesse hoje no Flamengo um treinador, tá? Um treinador qualificado, um treinador apurado aí com o futebol dos dias atuais. Imagine quanto, não só o Bruno Henrique, quanto esses jogadores ali, eles iam entregar em termos de produtividade. O próprio Ayrton Lucas, ele está sendo muito prejudicado com esse esquema tático do Jorge Sampaoli. Mas mesmo assim, nós já vimos uma certa mudança. Tá? O Felipe Luiz é um jogadoraço, um jogador aí que tem história no futebol, tem tudo para ser um grande treinador de futebol. Tá? Os próprios treinadores que passaram pelo Flamengo, eles falaram isso sobre o Felipe Luiz, tá? Mas não cabe mais o Felipe Luiz no Flamengo. Um jogador da história do Felipe Luiz, ele tem que saber a hora que ele tem que parar. E nós já vimos já uma certa evolução ali naquele lado esquerdo com o Ayrton Lucas. Tá? Ele não tem apoiado muito, não tem feito partidas exuberantes, tá? Mas vocês já viram, é uma mudança ali naquele setor ali do Flamengo. E o Bruno Henrique também é um jogador muito bom, é um jogador que faz aquele corredor ali, né, galera? E ajuda muito o Ayrton Lucas. Então, imagine aí um treinador qualificado à frente do elenco do Flamengo, um treinador que está atualizado com o futebol de hoje, o quanto ele ia fazer essa equipe evoluir. Até o próprio Arrascaeta, gente, ele não estava bem assim não, tá? Eu falo isso porque eu conheço o futebol do Arrascaeta. Não só eu, todos nós aqui conhecemos o futebol do Arrascaeta e sabemos o quanto o Arrascaeta ele pode entregar dentro de campo, o quanto o Arrascaeta pode ser decisivo para o Flamengo. E com esse esquema aí do Jorge Sampaoli, muitos desses jogadores ali eles estão sendo prejudicados. Até o próprio Gerson. Nessa partida aí contra o Botafogo, o Gerson ele ficou responsável por ser o homem de criação do Flamengo. Totalmente errado. O Gerson não é, apesar de ser um jogador bastante versátil, um jogador bastante participativo e um jogador que ajuda muita gente na recomposição do time quando o time sofre ataque dos adversários, tá? Ele não tem essa características de um jogador de meio de campo que faz um passe longo, tá? Que faz um passe ali em lateral, enfim. Então, o Jorge Sampaoli, ele está atrapalhando muito alguns jogadores ali do Flamengo, alguns jogadores ali que a gente sabe que pode render muito mais e precisa o Flamengo resolver essa questão do treinador assim que acabar a Copa do Brasil, tá? E eu não sei se o Jorge Sampaoli chega até a final da Copa do Brasil. Há ali dentro do Flamengo, dentro do ninho do Urubu, dirigentes que pedem a saída do Jorge Sampaoli, tá? Mas o único que bate o pé e o único que mantém o Jorge Sampaoli na equipe é nada mais, nada menos do que o mandatário Rodolfo Landim. Rodolfo Landim até que mudou a postura dele, tá? Ele está sendo bastante participativo, principalmente nessa última semana aí. Ele foi 3 vezes ao Ninho do Urubu para acompanhar o treinamento de futebol. Não sei se isso é bom também, né? Porque um mandatário, quando quer se meter no futebol, não é à toa que o Flamengo tá desse jeito aí em 2023, tá? A partir do momento que o senhor Rodolfo Landim ele foi tentar se meter no futebol, nós estamos vendo aí o time naufragando. Então o Flamengo precisa resolver o quanto antes a situação do Bruno Henrique, resolver o quanto antes a situação do treinador e resolver o quanto antes as mudanças necessárias na equipe de scout do Flamengo e na equipe também de futebol. O Flamengo precisa qualificar essa parte de futebol aí, tá? E como eu falei para vocês, o Flamengo enviou uma proposta para renovar o contrato de Fabrício Bruno. Então vamos aguardar aí, os diretores do Flamengo já estão em conversas com o staff do jogador, tá? E o staff do atleta vai analisar a proposta. E ele tem contrato com o Flamengo até 2025, tá? O Flamengo planeja dar uma valorização salarial para o zagueiro, além de estender o vínculo do atleta por mais tempo, tá? Então, o Fabrício Bruno é muito importante para o Flamengo, ele se encaixou muito bem com o Léo Pereira. Eu vejo que o Flamengo precisa também reforçar esse setor do campo, a zaga, tá? A gente precisa contratar mais zagueiros. Haja visto que o Rodrigo Caio não terá o seu contrato renovado com o clube e o Pablo é uma interrogação. Provavelmente o Flamengo deve usar o Pablo aí para alguma negociação ou moeda de troca. Então, e também passar aqui para vocês, tá? A situação do Bruno Henrique aí, que gerou um desconforto.
Para quem viu, acompanhou alguns lances aí, o Bruno Henrique estava com uma criança no colo e alguns dubladores aí, para mim, maldosos, tá? Eles dublaram o seguinte fala do Bruno Henrique: cala a boca. E o Bruno Henrique não falou nada disso. Teve um dublador aí profissional, tá? Eu não sei o nome dele, que ele dublou exatamente assim: calma, fique em paz, eu tô aqui contigo. Isso que o Bruno Henrique falou com a criança. Então tem muitas pessoas maldosas que estão tentando denegrir a imagem do Flamengo a qualquer custo, tá? Então, galera, essas foram as notícias de hoje. O Flamengo venceu, não convenceu, o Flamengo não teve evolução nenhuma, ganhou na base da raça, da vontade e na base da individualidade de alguns jogadores ali, tá? E como premiação, ganhou 3 dias de folga. Parece até que o Flamengo ganhou todos os campeonatos, está muito bem, e não é nada disso que a gente está vendo. Então, pelos erros da diretoria que estão refletindo no futebol, a torcida do Flamengo está com o pé atrás com esse time. Essa vitória aí não me enganou. Sinceramente, não me enganou, não. O Flamengo precisa evoluir muito, tá? Mas para que isso venha acontecer, o Flamengo precisa mudar o quanto antes o seu treinador. Galera, esse foi mais um conteúdo do Onda Rubro-Negra. Se inscreva, curtam, compartilhe, deixe o seu like e ative o sininho. Vem com a gente, vem no Onda, vem na Onda Rubro-Negra. Forte abraço e fui!